Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 2. Nosso assunto de hoje é combustão. Os tópicos a serem abordados são combustão, tipos de combustíveis e poder calorífico dos combustíveis. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que são reações de combustão, classificar uma reação de combustão como completa ou incompleta e avaliar o poder calorífico dos combustíveis. Então, vamos primeiro entender um pouquinho o que é a combustão. A combustão é uma reação química de oxirredução em que ocorre grande liberação de energia, ou seja, quando nós temos liberação de energia, temos uma reação exotérmica. E nesse caso, sendo uma reação de oxirredução, o oxigênio é o agente oxidante. Para uma reação de combustão acontecer, normalmente nós temos que combinar 4 componentes, então até na área de segurança é chamado o tetraedro, antigamente era chamado triângulo de fogo, agora é o tetraedro de fogo, ou então para acontecer uma reação de combustão, ou seja, de queima, nós temos que ter combinado o comburente, que é o oxigênio, o combustível, que é o material que vai sofrer a oxidação, temos que ter o detonador, que chamamos aqui de calor, a energia de ativação, pode ser uma faísca, energia, uma faísca elétrica, qualquer elemento que faça com que essa reação aconteça, que detone essa reação, e depois é chamada reação em cadeia, ou seja, a partir da primeira reação, a partir da primeira detonação, começa de forma seguida e em grande número, começam a acontecer várias reações químicas ao mesmo tempo, então costumamos chamar isso de reação em cadeia. Então, para a reação de combustão acontecer, temos que ter a combinação desses 4 fatores: combustível, comburente, energia de ativação e a reação em cadeia. Então, vamos definir um pouquinho o que são os componentes combustível e comburente. Combustível, dentro aqui da nossa visão industrial, nós podemos dizer que combustível é qualquer material que possui carbono na sua composição, ou seja, composto orgânico, e é facilmente queimado na presença de ar atmosférico. E essa queima vai liberar grande quantidade de energia. Comburente é o oxigênio. Sempre, então, numa reação de combustão, o comburente é o oxigênio. E de onde vem o oxigênio? O oxigênio vem do ar atmosférico. O ar atmosférico ele é formado basicamente por nitrogênio e oxigênio. Existem alguns gases nobres, alguns outros, gás carbônico, vapor de água, mas isso em quantidades muito pequenas. Então, genericamente, para as reações de combustão, nós consideramos que o ar atmosférico possui 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, quando estamos avaliando uma reação de combustão, o oxigênio disponível para a combustão, temos que levar em conta que esse oxigênio virá do ar atmosférico, e em uma certa quantidade de ar atmosférico, 21% apenas é de oxigênio. Então, combustível e comburente seriam, na verdade, aqui os reagentes da reação de combustão. Quais seriam os produtos gerados a partir dessa reação entre combustível e comburente? Nós temos os gases residuais, chamados também de fumos. Então, quando escutamos dizer os fumos da combustão, na verdade, o que são os fumos? São os gases que se originaram a partir da queima do combustível. Os fumos podem ser formados por dióxido de carbono e vapor de água, se tivermos uma reação completa. Daqui a pouquinho vamos entender melhor o que é uma reação de combustão completa, mas basicamente temos dióxido de carbono, vapor de água, e podemos ter também dióxido de enxofre, se houver enxofre na composição do combustível, podemos ter monóxido de carbono, podemos ter oxigênio, nitrogênio. Então, os fumos da combustão, na verdade, é a combinação dos vários gases provenientes desse processo de queima, de combustão. E podemos ter também as cinzas, que são os resíduos não orgânicos presentes no combustível. Então, principalmente na queima de combustíveis sólidos, o combustível sólido ele possui pequenas quantidades de componentes minerais, ou seja, componentes não orgânicos. Esses componentes não orgânicos não irão queimar, não irão liberar energia. Então, eles acabam aparecendo como resíduos
que nós chamamos de cinzas, tá? No final do processo de queima. Vou passar aqui para vocês alguns exemplos de reações químicas de combustão e os tipos de combustíveis. Então, no primeiro caso aqui, combustíveis gasosos, eu listei alguns exemplos típicos. A primeira reação química, CH4, é o metano, é a menor molécula de hidrocarboneto que existe. Ele reage com oxigênio, a reação completa forma gás carbônico e água. Depois, na sequência, o segundo componente mais simples, né, de hidrocarbonetos é o etano. E basicamente o gás natural, quando falamos em gás natural, o gás natural é composto basicamente por metano e também por etano. Tá? Na sequência, temos as moléculas de C3H8, que é a molécula de propano, a molécula C4H10, que é a molécula de butano. Essas duas moléculas, butano e propano, são os componentes típicos presentes no GLP, gás liquefeito de petróleo. Onde que a gente encontra esse GLP? GLP é o gás de botijão utilizado nas cozinhas e industrialmente é muito utilizado também como combustível para empilhadeiras. Okay? Vou falar um pouquinho de combustíveis líquidos. Então, eu listei aqui os mais conhecidos, típicos, utilizados como combustíveis. Então, nós temos o álcool, molécula de álcool mais simples que existe, o metanol. Outro tipo de álcool que nós temos é o etanol, que aqui, no nosso caso, aqui no Brasil, é muito utilizado. O etanol, pela facilidade de produção, né, a partir da cana-de-açúcar, é um combustível líquido. Tá? Na sequência, coloquei uma molécula de hidrocarboneto C8H18, representando tipicamente aí a gasolina. Gasolina é uma combinação de hidrocarbonetos entre 5 e 12 carbonos, mais ou menos, 6 e 14, mais ou menos nessa faixa. Então, peguei uma molécula típica, C8H18, um hidrocarboneto, presente na mistura aí de vários hidrocarbonetos que constituem a gasolina. Na sequência, uma molécula maior, já um hidrocarboneto maior, C16H34, peguei para representar o óleo diesel. O diesel também é um combustível, é um derivado preparado a partir do petróleo, né, de hidrocarbonetos, sendo que as moléculas de hidrocarbonetos que constituem o óleo diesel estão nessa faixa aí entre 12 e 25 carbonos, 15 e 25, 15 e 30 carbonos, mais ou menos nessa faixa. Okay? E um último exemplo, uma molécula, já que possui também oxigênio, C19H36O2, é uma molécula típica de um biodiesel. Biodiesel, né, um biocombustível preparado a partir de óleos vegetais ou de gordura animal. Tá? Então é uma molécula, é um éster, tá? De cadeia longa, é um éster originado a partir de ácidos graxos, né? ácidos orgânicos com cadeias de grande comprimento, cadeias longas, vários né, carbonos. Biodiesel é preparado a partir desses ésteres. Então vamos entender um pouquinho agora a questão de combustão completa e incompleta. O que nós chamamos de combustão incompleta? Combustão incompleta é quando, na reação de queima, não é fornecido todo o oxigênio necessário para converter todo o combustível em gás carbônico e água. Ou seja, nós temos gerado como um produto intermediário o monóxido de carbono. Coloquei duas reações químicas aqui como exemplo. Se pegarmos a molécula de propano, né, o gás presente no gás liquefeito de petróleo, reagindo com uma quantidade de oxigênio menor do que a estequiométrica, ele, ao invés de formar gás carbônico e água, né, CO2 e água, acaba formando CO e água. Então, esse CO, o monóxido de carbono, ele ainda é um produto que pode passar por combustão, ele ainda é passível de ser convertido, né, de monóxido de carbono a dióxido de carbono. Então, é uma reação incompleta, ou seja, não houve fornecimento de oxigênio suficiente para converter todo o combustível em dióxido de carbono. Um segundo exemplo é o da gasolina. Aqui usamos a C8H18 como uma molécula hipotética de gasolina. Se não é fornecido oxigênio na quantidade necessária, estequiometricamente necessária para converter todo
o combustível em CO2, nós temos também a queima incompleta, a formação de monóxido de carbono. Tá? O que é uma reação de combustão teoricamente completa? É a reação em que é fornecido exatamente a quantidade estequiométrica de oxigênio. Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de combustível, eu forneço o oxigênio exatamente na proporção estequiométrica para converter todo esse combustível em gás carbônico e água. Finalmente, temos as reações praticamente completas, reações de combustão praticamente completas, é a reação em que nós fornecemos o comburente, o oxigênio em excesso. Para quê? Para garantir que essa reação de combustão seja completa. Em todos os processos de combustão, normalmente trabalha-se com excesso de oxigênio, justamente para garantir que ocorra a queima completa do combustível, ou né, que seja o mais completa possível. Tá? Então, na indústria, sempre onde se trabalha com combustão, onde você vai se utilizar da reação de combustão para alguma aplicação, trabalha-se com excesso de oxigênio. Aqui trouxe a ilustração sobre o que é uma combustão completa e uma combustão incompleta. A combustão incompleta, quando não existe oxigênio na quantidade estequiometricamente necessária, a cor da chama dessa queima, dessa combustão, é uma chama amarela e, aqui na nossa ilustração, é uma chama desordenada, caótica, né? Não tem um formato definido. Quando trabalhamos com uma reação de combustão completa, ou seja, com todo o oxigênio necessário, a chama é uma chama na cor azul e com formato bem definido. Okay? Vamos falar um pouquinho agora sobre o poder calorífico dos combustíveis. O combustível ele tem um poder calorífico, o que é esse poder calorífico? É a quantidade de calor, de energia que ele pode liberar, né, nesse processo de combustão. Esse poder calorífico está diretamente relacionado à quantidade de carbonos, hidrogênios e até enxofre presentes na composição desse combustível, né, dessa molécula. Então, a definição formal, a gente diria, né, que é a quantidade de calor liberada na queima completa de combustível, considerando a temperatura de saída dos fumos igual à temperatura da alimentação, ou seja, a temperatura de entrada do combustível. Podemos definir o chamado poder calorífico superior, pela sigla PCS. Tá? É todo o calor liberado na combustão completa de um combustível, considerando que a água presente, né, a água gerada, ela está na fase líquida. Tá? Ou seja, o calor de condensação está incluso, né, de transformar o vapor vapor de água em água líquida, está incluso nesse cálculo, está somado aí na quantidade dessa energia liberada. E o poder calorífico inferior é todo o calor liberado na combustão completa de um combustível, considerando que toda a água gerada encontra-se no estado vapor. Então, ou seja, esse calor de condensação ou vaporização, né, ele não é considerado nesse cálculo. Então, para relacionar poder calorífico inferior com poder calorífico superior, nós relacionamos os dois através da equação apresentada. O poder calorífico inferior é igual ao poder calorífico superior menos, no caso aqui representamos M vezes L. M é a quantidade de vapor de água gerado na queima da combustão e L é o calor latente de vaporização da água. Então, justamente a diferença entre os dois é o calor necessário para vaporizar a água gerada nessa reação de combustão. Okay? Quiser saber um pouquinho mais sobre combustão, assista ao vídeo Diferença entre o motor diesel e o motor gasolina. E também, a nossa dica de leitura, nós temos o livro Química Tecnológica. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre combustão. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.